Muito bem, prosseguindo a nossa entrevista. Agora eu gostaria de falar, já que falei em Palácio dos Bandeirantes, sobre os momentos tensos que São Paulo viveu ontem nesse confronto Polícia Civil e Polícia Militar. O senhor hoje fez uma crítica dura ao comentário do governador José Serra. O senhor disse que ele perdeu o rumo e que está fazendo jogo sujo com a oposição. E Serra respondeu. Inicialmente ele disse que não acreditava que o senhor pudesse ter dito o que ele chamou de uma besteira deste tamanho, considerando o quanto ele conhece o senhor, uma pessoa comedida naquilo que fala, que não fala besteiras. A minha crítica foi comedida. Eu não usei em nenhum momento essa expressão jogo sujo. O que eu disse foi que houve uma infelicidade do governador José Serra, sabendo que a causa da manifestação e da greve dos policiais são os baixos salários. Maria Lídia, um policial de São Paulo, ganha menos do que um policial de Alagoas, do Piauí, do Acre, numa cidade onde o custo de vida é pelo menos 2 vezes maior. Um delegado também ganha menos em São Paulo do que no Acre, na Paraíba, no Piauí ou em Alagoas. A causa do movimento são os baixos salários. Mas precisava ser agora, às vésperas da eleição? Esse movimento vem desde março, Maria Lídia. Esse movimento é antigo. Os movimentos sociais não escolhem momento para apresentar as suas reivindicações. O governador José Serra tem todo o direito de defender a autoridade, a hierarquia, a disciplina e a segurança do governo e do palácio. O que ele não tem o direito é de atribuir à oposição e a razões eleitorais um movimento que tem causas que são razoáveis, pelo menos, que são os baixos salários, policiais que não recebem aumento há 14 anos. E se o governador José Serra fala e declara que eu falei besteira, a besteira pior não é aquela que a gente fala. A besteira pior é aquela que a gente faz. Bom, agora sobre a sua decisão de ser o vice de Marta Suplicy. O seu partido, o PCdoB, queria ter candidato próprio em várias cidades, como teve, inclusive em São Paulo. E o senhor declarou que foi num gesto de boa vontade que o senhor atendeu um pedido do presidente Lula para uma unificação dos partidos de esquerda, que aceitou ser o vice de Marta. Foi apenas um gesto de boa vontade ou o senhor, de olho em 2010, vê a possibilidade de se tornar o prefeito de São Paulo se Marta for eleita? Olha, Maria Lídia, eu gostaria de ser o prefeito de São Paulo, mas eleito diretamente pela população de São Paulo, e tentei ser candidato com um grupo de 4 partidos, o PSB, o PDT, o PCdoB, o PRB. Nós tentamos, mas os partidos chegaram à conclusão, e acho que acertadamente, que nós deveríamos promover uma aliança com o PT pelas afinidades que nós temos como base de sustentação do governo do presidente Lula. O que eu tenho ouvido da prefeita Marta é que ela, eleita, governará 4 anos, será candidata à reeleição, e eu cumprirei aquilo que a Constituição determina como papel e como função do vice-prefeito. Por que no Brasil não se dá tanta importância a vice, nem nas campanhas, né? Não tem peça publicitária de campanha relevante promovendo o vice. E tem até piada, né? Que não tem nome de rua com nome de vice, não tem imagem de vice, em nota, em dinheiro, essa coisa toda. Quando a história mostra que o vice chega lá sim. O senhor já mencionou Itamar Franco, que nós temos o candidato Kassab aí, que se tornou prefeito de São Paulo, e a grande possibilidade, né, se Marta for eleita, do senhor também, considerando que o PT não tem tantos nomes assim para 2010 concorrer ao governo do estado e até a presidência da República. Marta é considerada credenciada. Por que vice é, digamos, desconsiderado no nosso país? Além do nome de rua e da cédula, pode dizer também que não tem estátua de vice. Por quê? Eu creio que no Brasil, pela tradição da centralização, o Brasil foi uma monarquia durante muito tempo, e a monarquia deixou definitivamente marcado o imaginário,
e a mentalidade do nosso povo. Tanto é que a tradição até hoje é de se escolher o rei Momo, a rainha do carnaval, a rainha da uva. Então, o Brasil tem a tradição da centralização. O nosso presidencialismo é meio monárquico no imaginário do povo. E os executivos são muito fortes. E daí não se dá a devida atenção aos vices, que são importantes. Sarney era vice, Itamar Franco era vice, e o próprio Kassab também foi eleito vice. Eu acho que o vice tem uma função estabilizadora de harmonizar o poder executivo, oferecendo ao eleitor e ao cidadão a confiança no conjunto, no titular da função, presidente, governador, prefeito, e a presença de um vice que possa, nas eventualidades, substituí-lo com equilíbrio, com discernimento, que eu acho que é isso que a Constituição nos reserva. E todos procuram fazer isso com muita discrição, eu inclusive. Bom, aí o senhor já fala dessa sua capacitação, mas entra a capacitação administrativa. O senhor sempre se destacou como parlamentar atuante, como um articulador político eficiente. Entretanto, o senhor não traz na sua biografia uma experiência importante na administração pública. O senhor se considera pronto para ser o prefeito de São Paulo, se de uma hora para outra isso se impuser? Ninguém tira diploma de competência. Competência você tem que provar naquilo que vai fazer, Maria Lídia. Eu já integrei o executivo, eu fui ministro do governo do presidente Lula, e a presidência da Câmara é uma função executiva importante. Aparece a função legislativa, mas nós administramos, eu administrei durante 2 anos, um orçamento maior do que a Prefeitura de Belo Horizonte, um orçamento de mais de 2 bilhões de reais. E você tem que pagar contas, você tem que administrar um serviço de terceirização muito pesado na Câmara, tomar decisões administrativas importantes e, inclusive, minhas contas na Câmara dos Deputados foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União sem um único reparo. E eu tenho muito orgulho disso e acho que estou modestamente preparado, né, para ajudar a administrar a cidade mais querida e mais importante do Brasil. E eu tenho aqui a pergunta do Valério Santiago. A nossa redação está imprimindo, porque eu pedi às pessoas que mandassem perguntas. Qual a medida, no seu entender, que a Prefeitura deve tomar se Marta for eleita no combate à corrupção? Porque, no entender desse telespectador, toda proposta de CPI na Câmara é abafada. Eu já vi aqui na CPI tanto da Câmara de Vereadores, CPIs, eu fui vereador, eu fui relator, inclusive, de uma CPI. Eu creio que há espaço de investigação na Câmara, há o Tribunal de Contas do município, há uma imprensa também em São Paulo muito eficaz, muito ativa, que também cumpre o papel de fiscalização. E acho que é o fortalecimento desses meios institucionais e dos meios informais para fiscalizar as contas do município, a ação do Executivo e também do próprio Legislativo. E eu tenho aqui do Ronaldo e do Jean, existe internet grátis nas estações da CPTM e do metrô. Para que, então, um projeto tão caro como esse que está sendo lançado por Marta Suplicy de internet grátis? Precisa? O projeto é de graça. A Prefeitura vai investir uma coisa muito pequena e muito reduzida. E o cidadão, provavelmente esse, deve ter internet em casa, porque a internet precisa estar disponível, não é apenas em órgãos públicos, em locais que as pessoas acessam eventualmente. A internet é um instrumento importante para você ter em casa, para a criança poder pesquisar, para o adolescente se comunicar com os amigos e com as amigas, para as pessoas poderem enviar pela internet currículo com pedido de emprego. Eu creio que a internet é um instrumento para a pesquisa, para o estudo, para o trabalho e para a realização não apenas profissional,
mais social das famílias e das pessoas. Eu recebi muita participação. Nosso tempo terminou. Foram 20 minutos que voaram. Eu passo para o senhor as participações do nosso telespectador, com perguntas, com indagações, e agradeço muito sua presença hoje no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Muito obrigado, Maria Lídia, uma boa noite.